Pra começar a semana bem, hein? Como é que foi o seu final de semana? Foi bom ou não foi? O meu foi ótimo, só teve notícia ruim pro Bolsonaro. Mas, ó, outra notícia péssima para os bolsonaristas. A Procuradoria-Geral Eleitoral emitiu parecer nesse final de semana a favor do ainda não deputado Fernando Mineiro, do PT. Ele foi o terceiro mais votado candidato a deputado federal em 2018 no Rio Grande do Norte. Sabe o que aconteceu? Deram um golpe nele. E aí ele não assumiu até agora. No lugar dele assumiu um bolsonarista amigão do Arthur Lira. E agora o bolsonarista vai perder o mandato e o deputado do PT, agora podemos falar deputado, vai retomar o mandato dele, vai finalmente ter o mandato dele estabelecido. Quer dizer, derrota para o Bolsonaro, que perde um aliado na Câmara dos Deputados, e vitória para a esquerda, para o PT, que ganhará um novo deputado. Um caso complexo, caso complicado, em que a Justiça Eleitoral fez de tudo para ferrar o PT e para melhorar a vida do bolsonarista Beto Rosado, que é o deputado que vai perder o mandato. Adeus, Beto Rosado. Vai pro lixo da história, bolsominion. A coisa tá ruim para eles. E olha só, as notícias são boas porque o PT, além de ganhar mais um deputado, o PT ganha mais força na Câmara dos Deputados. E o Bolsonaro, ele perde força no momento em que ele não poderia perder. E ele perde força exatamente no Partido Progressista, no momento em que o Bolsonaro começou a brigar com o Ciro Nogueira e com o Arthur Lira. Muita gente não ficou sabendo, isso saiu em algumas colunas da mídia e tudo mais, muita gente falando em Brasília, mas sexta-feira o Bolsonaro, ele humilhou o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira se sentiu humilhado pelo Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele entrou com um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Isso foi 3 dias depois do Ciro Nogueira tirar uma foto junto com o Luiz Fux, segurando uma Constituição. Lembra dessa foto? Ciro Nogueira e Luiz Fux juntos, segurando uma Constituição, dizendo, olha, vamos aqui fazer o diálogo entre as instituições e tudo mais. Aí chega o Bolsonaro e faz aquilo. Quer dizer, Bolsonaro tá mal com o Partido Progressista, que agora perde um deputado e o PT ganha um. Eu vou explicar qual é o caso, por que deram um golpe no deputado mineiro do PT. O nome dele é Fernando Mineiro, ele é chamado de Mineiro, mas ele é do Rio Grande do Norte. Mas antes disso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Olha, agora eu vou falar sobre, primeiro, o processo do deputado Fernando Mineiro do PT e depois o que está acontecendo do Bolsonaro brigando com o Partido Progressista. Olha, o Fernando Mineiro, ele foi o terceiro deputado mais votado do Rio Grande do Norte, ele teve 98 mil votos. Você deve estar falando, Thiago, como é que um cara que teve 98 mil votos para deputado no Rio Grande do Norte, o cara não assume o mandato? Exatamente. Coligações. É isso que a Câmara dos Deputados reaprovou na semana passada e que o Senado, Deus queira, que não deixe passar. Deus queira, a gente tem que trabalhar também, que não adianta só Deus querer, a gente tem que ir lá e fazer. Por quê? Porque as coligações fazem com que aconteçam algumas coisas, distorções no sistema eleitoral. O eleitor acaba sendo enganado. Por exemplo, o que aconteceu foi o seguinte, ele teve 98 mil votos, foi o terceiro mais votado, ele assumiria. Aí, um deputado chamado, agora deputado, candidato chamado Fernando Rosado, ele teve 71 mil votos. 71 mil votos, bem menos votos. O Beto Rosado, esse candidato, ele assumiu. Por que ele assumiu? Porque ele estava numa coligação que tinha PP, Partido Progressista, PDT, PSL, MDB, DEM, quer dizer, eram 5, 6 partidos juntos na coligação. Olha o que acontece com o coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral é uma coisa que é maravilhosa se não tivesse coligação. É excelente a democracia com o coeficiente eleitoral. Acontece o seguinte com o coeficiente eleitoral. E no Rio Grande do Norte são 8 deputados eleitos. Vamos supor que não exista coligações. Como é que se escolhem esses 8 deputados eleitos? Os 8 mais votados? Não, isso seria distritão, que é ruim. Acontece da maneira seguinte, sem coligação. Pegam cada partido, quantos votos teve cada partido? Vamos supor, o PT teve tantos votos. Aí o segundo partido mais votado foi o Partido Progressista com não sei quantos votos. Aí o terceiro foi o PSB, só para dar um exemplo. Aí pega-se o número de votos de cada partido e vê, dessas 8 cadeiras, proporcionalmente, o PT com seus votos conseguiu 3. 2 vão para o Partido Progressista, uma para o MDB, uma para o PSB, uma outra para cada partido ali, para os outros partidos. Tá. Mas quais deputados terão essas cadeiras? Os mais votados de cada partido. Pô, mas o PT conseguiu 3 cadeiras, mas um dos deputados do PT teve só 30 mil votos. E teve um deputado com 70 mil que não entrou. Por quê? Porque como existe o coeficiente eleitoral, quando você dá voto para o PT, o seu voto ajuda a eleger pessoas do PT. Se aquele deputado teve muitos votos, o seu voto ajuda a eleger outro do mesmo partido. E assim você consegue por exemplo, o PT é um partido de esquerda.
Vamos supor, o DEM é um partido de direita, um partido neoliberal. Aí as pessoas que votam no DEM, o voto dela, se não ajudou a eleger aquele candidato, mesmo se você votar em alguém que não foi eleito, em alguém que teve 1000 votos, o seu voto vai ajudar outra pessoa do mesmo partido, que tem a mesma ideologia, a se eleger. Isso é excelente, né? Isso funciona assim em vários países do mundo. Só que aí, no Brasil, existe um negócio chamado coligação. O que a coligação faz? Pega esse sistema, que é bom, e deturpa. Como deturpar? Você vota, eu vou dar um exemplo, se o PT se coliga com o PSB, partido que é de centro-esquerda, em São Paulo, por exemplo, você pode acabar votando, vamos supor que o Haddad é candidato a deputado federal em São Paulo. Você vota no Haddad e o seu voto ajuda a eleger a Tabata Amaral, alguém que vota a favor da privatização dos Correios, a favor da reforma da Previdência. Você gostaria que o seu voto no Haddad do PT elegesse um lixo como a Tabata Amaral? Não. É isso que as coligações fazem. E aí, como uma coligação tinha muitos partidos, essa coligação ganhou várias das 8 cadeiras. E aí esse deputado Beto Rosado, ele acabou sendo eleito petista não. Por quê? Porque um candidato do PDT teve 8.000 votos. Candidato do PDT, que é de centro-esquerda. Centro-esquerda. Um candidato de centro-esquerda teve 8.000 votos, é um bolsominion. Foi eleito. É o que aconteceu. Esse candidato do PDT teve a candidatura cassada, porque ele estava num cargo que ele não poderia estar durante a campanha. E aí a candidatura dele foi cassada. Sem esses 8.000 votos, o bolsonarista Beto Rosado não se elegeria. Aí o que acontece? Olha só, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte deu vitória ao deputado do PT, que será deputado agora, ao Mineiro, deu vitória ao Mineiro. Aí, isso foi lá para o TSE. O TSE, o Luiz Salomão, é o mesmo que está indo para cima do Bolsonaro? Ele é assim com o pessoal do Centrão. O Luiz Salomão, ele monocraticamente, ou seja, só ele, não colocou para votar, ele, a assinatura dele, deu uma liminar para o bolsominion Beto Rosado, para ele continuar na Câmara dos Deputados. Só para você ter ideia. Lá em fevereiro, o deputado do PT, o Mineiro, ele chegou a ser diplomado como deputado federal, só faltava ele ir para Brasília assumir. Só que como o Arthur Lira ganhou a eleição, ele é do Partido Progressista, ele ficou demorando. O candidato do PT não conseguiu assumir, o Mineiro, e o Beto Rosado conseguiu eliminar, e ele continua até hoje como deputado. Porém, o processo foi julgado pelo o TRE mandou que o candidato do PT voltasse a virar deputado e agora a Procuradoria-Geral Eleitoral emitiu parecer dizendo ao TSE, olha, estabeleça o mandato do rapaz, ele ganhou a eleição, ele ganhou, o Beto Rosado não ganhou, ele não tem que ser deputado mais. Então agora só falta a assinatura do TSE para que o PT ganhe um deputado e o Bolsonaro perca outro. Isso tudo acontece no momento em que o Partido Progressista começou a brigar com o Bolsonaro. Por quê? O Arthur Lira falou muito, fala-se muito nos bastidores, ele não fala ele para mídia, mas nos bastidores fala muito, você deve ter ouvido falar nos últimos meses de pessoas que estão tentando domar o Bolsonaro. Aí falaram que o Arthur Lira colocou ali o Ciro Nogueira, ele e o Ciro Nogueira decidiram, eles impuseram que o Ciro Nogueira virasse ministro da Casa Civil, para ele ser um amortecedor do Bolsonaro. Ou seja, o que é um amortecedor? Para o Bolsonaro não ir com tudo para cima da STF, não ficar falando muita abobrinha. Ou seja, o Ciro Nogueira ali no governo, ele ia amortecer o Bolsonaro, acalmar o Bolsonaro. Tá. Aí o Ciro Nogueira vendeu isso para todo mundo. O Ciro Nogueira fez uma palhaçada. Semana passada ele se encontrou com o Luiz Fux, tiraram uma foto assim, os dois segurando a Constituição. Os dois assim, ó, segurando a Constituição, abraçados, tudo mais. Falando, olha, estamos aqui estabelecendo diálogo entre os 3 poderes, poder judiciário aqui com o poder executivo, blá, blá, e todo mundo, nossa, estão domando o Bolsonaro. E eu aqui dando risada semana passada pensando, o Ciro Nogueira vai se estrepar. O Lula já sabia, o Lula falou naquele dia, no dia em que o Ciro Nogueira estava lá posando para foto com o Luiz Fux, presidente do STF, o Lula falou, olha, o casamento do Bolsonaro com o Ciro Nogueira vai acabar muito antes do que vocês imaginam. Parece que o Lula já sabia. O Lula conhece o Ciro Nogueira. Sabe sabe de como o Ciro Nogueira age quando é humilhado e traído, tá? 2 dias depois, o Bolsonaro entra com um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Aí todo mundo começou a humilhar o Ciro Nogueira. Falou, pô, você não era o amortecedor do Bolsonaro? Você é um amortecedor quebrado. Você é o quê? Aí o próprio Ciro Nogueira fez um tweet naquele dia à noite, mudando de assunto, falando, eu não sou amortecedor de ninguém. Ficou bravo. Sabe quando aquilo pega na ferida, pega no ego? Pegou no ego do Ciro Nogueira. Aquilo foi uma humilhação pública. Porque, veja bem, você pode falar, mas o Ciro Nogueira é um bandido, ele é humilhado, tudo bem. Só que ele se coloca se colocar dentro da cabeça do Ciro Nogueira, se olhar no espelho e pensar, eu sou o Ciro Nogueira. Imagina, todos os seus amigos te viram ser humilhado por
pelo Bolsonaro. Eu não vou nem usar o palavrão que eu usar, mas por um cara lixo como o Bolsonaro te humilhou. Você é o bonzão presidente do Partido Progressista, o cara do Centrão, e ser humilhado por um lixo desse? Aqui, ó, vou mostrar Campinas. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina, gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu povo. Um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos no canal Então Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Tá aqui, rodamos lá em Campinas essa semana. Fazia tempo que a gente não conseguia achar um carro de som em Campinas. Agora achamos, vamos continuar indo para cima do desgoverno Bolsonaro. Capital, interior, cidade grande, cidade pequena, norte a sul do país, a gente vai para cima deles. Nas ruas também, aqui não tem mimimi não, a gente vai para cima. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as outras redes sociais, deixa o link do Spotify para quem quiser baixar a música. Vamos para cima deles, estão caindo, ó, já perderam um deputado. Falou.